Glória a Deus por mais um dia. A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Tudo bem com você? Eu desejo que sim, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Glórias ao Senhor por mais um dia, por mais uma manhã, por mais uma semana. Bom dia, Deus Irê, Valdomiro, Mi, Nilce, glória a Deus. Bom dia, Terezinha. Louvado seja o nosso Senhor, a paz do Senhor a todos nós. Que o grande amor de Deus esteja sobre nós. Bom dia, Janaína. Glória a Deus por mais uma semana. Mais uma semana que nos leva já ao meio de um mês. Já, dia 12. Glória a Deus. Eu estou bem, graças a Deus. Todos estamos bem. Bom dia, Marley, a paz do Senhor. Glória a Deus por mais um dia. Louvado seja o nosso Senhor. Como vocês estão? Como vocês passaram do jejum? Jejum poderoso. Meu Deus, que jejum poderoso. Que jejum poderoso esse, meu Deus. Bom dia, Esther. Comentei com meu esposo, com os nossos filhos, comentei também com a Marley, de todos os jejuns que eu já fiz desde o início da minha caminhada com Jesus. Esse foi o mais difícil. Bom dia, Rebeca, bom dia, Nilce, a paz do Senhor. Foi muito difícil, mas nós vencemos. O Senhor nos fortaleceu a cada dia, a cada oração, a cada hora do nosso dia, mas é porque existe um peso espiritual muito grande, existe um romper muito grande espiritual a quem se coloca diante do Pai nesse jejum. Né? É um jejum que naquele tempo trouxe um romper de um decreto, né? Mudança de um decreto, mudança de sentença. Havia uma sentença para um povo todo ser morto, né? Um povo todo morreria e o povo todo ali foi salvo diante desse jejum de Esther. Então é um jejum que tem muito peso no mundo espiritual. E eu senti muito, fisicamente, espiritualmente, foi forte. Tudo vale a pena quando é para o Senhor. Tudo vale a pena quando é para o Senhor. O segundo dia foi o mais difícil. Eu não sei para vocês, mas aqui em casa o segundo dia foi o mais difícil. Meu filho Arthur teve uma dor de cabeça muito grande. Muita dor de cabeça. Muita dor nas pernas, por conta da fraqueza, né, que dá. Eu senti muito corpo físico dessa vez. Meu corpo físico sentiu bastante. E olha que nós somos fortes de jejum, hein? Mas o Senhor vem sempre nos rasgando, nos moldando, mostrando que nós sempre podemos mais. Amém? Bom dia, Joselma. Vamos orar? Hoje nós vamos ler Judas, né? Judas é apenas um capítulo. Depois entramos em Apocalipse. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós estamos aqui com o nosso coração rendidos diante do Senhor. Estamos reunidos em Seu nome para glorificar o Teu nome, exaltar o nome do Senhor, reconhecer que o Senhor é santo, soberano, poderoso, que toda a majestade é do Senhor. O Senhor é o justo juiz. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque o Senhor guarda cada um de nós no Teu esconderijo. O Senhor nos protege. O Seu Espírito Santo tem nos guiado, nos conduzido dia após dia na nossa caminhada.
Obrigada, meu Pai, obrigada. Obrigada por mais uma manhã. Dai-nos uma bênção especial nesse dia de um ânimo novo, renovado, vigor físico. Dai-nos a bênção da alegria de caminhar com o Senhor. O nosso coração é cheio da Tua presença, é cheio do Teu amor. E por onde estivermos, queremos transbordar esse amor nas pessoas. Que a Tua palavra, Pai, nessa manhã, venha ser revelada a nós através do Seu Santo Espírito. Que seja resposta para muitos de nós, direcionamento, que seja posicionamento. A Tua palavra é o alimento vivo que o nosso espírito precisa. Que através dela, Senhor Deus amado, os nossos olhos venham a se abrir ainda mais espiritualmente. Que a nossa mente tenha consciência do quão maravilhoso é viver na Tua presença, caminhando com o Senhor, seguindo Jesus, os Seus passos. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor por nós. Coloca sobre nós, Senhor Deus, uma armadura de Efésios 6, nova, bem ajustada, bem alinhada. Declaro que essa armadura está envolvida em fogo, no fogo do Teu trono, Pai. Fogo que consome, que destrói tudo que é das trevas. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Estamos blindados pelas armaduras de Deus. E o Senhor agindo na nossa vida. Ninguém impedirá. Ninguém impedirá o nosso avanço espiritual, a nossa caminhada com o Senhor. Estamos guardados por Ti, Pai. É isso que eu declaro, no nome santo e poderoso de Jesus. Fala com cada um de nós nessa manhã. Fala de maneira clara, que nós possamos entender e não haver dúvidas, meu Pai. Em nome de Jesus, é isso que nós Te pedimos em unidade e em concordância. E que o nome do Senhor seja glorificado nessa hora. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, a carta de Judas, ela é curta. É uma carta curta, dura e extremamente atual. Ela funciona como um alerta final contra o engano da igreja, o chamado dos crentes a defender a fé, discernir falsos mestres e sobre permanecer no amor de Deus. Como é bom permanecer no amor de Deus. Não há lugar melhor. É o melhor lugar onde nós podemos estar. Então foi Judas quem escreveu essa carta. Judas, irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus. Essa carta ela foi direcionada aos cristãos em geral. E o tema central é contender pela fé verdadeira. Nós precisamos buscar e viver essa fé verdadeira todos os dias da nossa vida. A nossa fé ela é aumentada pela constância, pela busca diária, pela total dependência do Senhor. Essa carta traz os problemas sobre os falsos mestres infiltrados, que nós vivemos isso até hoje, a libertinagem disfarçada de graça e a negação prática do senhorio do nosso Senhor Jesus. Judas escreve com urgência porque o perigo não vinha de fora, mas vinha de dentro. Entende? Não vinha de fora da igreja, vinha de dentro da igreja. Então pega a sua Bíblia, vamos ler comigo. O versículo 1 diz assim: Eu, Judas,
servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados, isso é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Vejam, Judas aqui se apresenta como servo, posição de humildade, o que sempre os discípulos têm nos ensinado, os apóstolos de Jesus têm nos ensinado, né? Ele se apresenta como servo, isso demonstra humildade. E ele não usa o título de irmão de Jesus aqui, embora ele pudesse usar, mas ele não usa. Então isso revela que a autoridade espiritual nasce da submissão de Cristo. Quando nós somos submissos ao nosso Senhor Jesus Cristo, isso demonstra a nossa autoridade espiritual. Então, ele não trouxe aqui essa posição dele de irmão de Jesus. Ele declarou-se como servo de Jesus Cristo. Porque eles entenderam, assim como nós, como cristãos, entendemos que status e parentesco não é importante. Mais importante é a submissão a Deus. Entende? Esse posicionamento aqui de Judas revelou que a submissão de Cristo é o que nós devemos fazer, é como nós devemos viver, e não dependendo de status, de posicionamento ou de quem somos parentes. Então, quem realmente conhece Jesus Cristo, assim já diz já logo no primeiro versículo, não se exalta por proximidade, mas se submete por amor a Jesus. E o versículo 2 diz assim: que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Então, é uma saudação em comum. Judas destaca a misericórdia antes da paz. Lembra? Olha só, que vocês tenham mais e mais misericórdia, a paz e o amor de Deus. É uma saudação em comum, porque ele destaca a misericórdia. Então, se lembrem disso. Isso prepara o leitor para essa carta, que é uma carta firme, mas é uma carta pastoral. É uma carta pastoral para nós. Discernimento espiritual, meus irmãos. Sem misericórdia vira dureza. E não é esse o objetivo de um servo de Deus. Misericórdia sem verdade vira engano. Nós precisamos ter misericórdia em espírito e em verdade. Nós precisamos ter discernimento espiritual, olhando a todos com misericórdia e muito amor. Olha o que diz o versículo 3, começa a falar sobre os falsos mestres, quando diz assim: meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Então, Judas queria escrever algo mais leve, mas a situação exigiu um confronto aqui. É verdade. Lutar pela fé não é violência. Lutar pela fé é defender a verdade, preservar a verdade do Evangelho. Isso é lutar pela fé. Preservar a verdade do Evangelho, daquilo que está escrito. Quando nós vivemos aquilo que está escrito, nós não só estamos falando da nossa fé, nós estamos vivendo e demonstrando a fé, a maneira que nós vivemos, aquilo que todos veem em nós todos os dias. Lutar pela fé é resistir ao erro, fugir do pecado, viver longe do pecado. Amém? É sobre isso. A fé aqui, quando ele diz entregue de uma vez por todas, não é atualizável, não é evolutiva. Não é sobre isso.
A fé cristã não precisa ser reinventada, ela precisa ser preservada e vivida em verdade. É isso que quer dizer para nós. O versículo 4 traz assim: pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para sua vida imoral, e também rejeitam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Então veja as características dos falsos mestres que Judas traz. Eles entram sorrateiramente, eles entram de mansinho, eles vão se achegando, eles distorcem toda a graça, distorcem a palavra de Deus, vivem em libertinagem, que é imoralidade em todas as áreas, negam a Jesus Cristo, eles negam o senhorio de Cristo na prática, eles negam fazer aquilo que Jesus ensinou que fazemos. Na verdade, quando nós somos cheios do amor de Jesus, nós já sabemos o que nós temos que fazer. Nós não conseguimos fazer nada que é contrário ao governo de Deus. Nós não conseguimos viver uma vida contrária. O Espírito Santo nos constrange o tempo todo. Percebe na sua vida? Quando você decide caminhar com Cristo, o Espírito Santo te constrange o tempo todo. Quando você insiste em caminhar no erro, ele sempre traz para você um incômodo diante daquilo que não convém mais você viver. Aqui está dizendo desses falsos mestres, que eles falam da graça, mas vivem sem submissão. Assim como os fariseus falavam da graça, mas não viviam. Não era o que eles praticavam. Eles falavam, mas não viviam. Eram hipócritas. O próprio Jesus chamavam eles de hipócritas. Então a graça sem o senhorio é falsificação do Evangelho. E nós precisamos ter discernimento para isso, para enxergar tudo aquilo que nós devemos e não devemos mais viver e fazer. É verdade, irmã Thaís, pastora Thaís, é verdade. Até as roupas que usamos, o Espírito Santo muda, ele muda tudo. Ele nos transforma de maneira completa, de dentro para fora. Tudo é mudado, tudo é modificado. A transformação é completa quando nós entregamos a nossa vida para Jesus cuidar, para Ele nos conduzir. Obrigada, meu Deus. E o versículo 5 diz assim: embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Aqui a libertação inicial não garante perseverança. É o que esse versículo nos traz. A fé precisa ser mantida, não apenas iniciada. É claro aqui, né? Fala, embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirou eles da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Então, essa palavra traz para nós que a fé ela precisa ser mantida, não apenas iniciada, não apenas só conhecida. Ela precisa ser alimentada todos os dias. A chama precisa ser acesa, mantida acesa todos os dias. E para isso nós precisamos gerar o óleo da lamparina. E o gerar do óleo é a leitura da palavra. É um momento de intimidade com o Senhor. É viver uma vida rendida o tempo todo em oração. Então, se alimentar da palavra é o que mantém a nossa fé viva.
A fé vem do ouvir a palavra que é o alimento vivo, que nos sustenta todos os dias. Amém? Em nome de Jesus. Comer bem não substitui permanecer fiel. É isso que nós precisamos entender. É essa verdade que nós precisamos guardar no nosso coração. Todos os dias nós precisamos buscar a presença do Senhor. Ele é a nossa única fonte de vida. É a fonte de vida inesgotável para nós. É quem nos sustenta em força, quem alimenta a nossa fé, que nos dá a força, que nos traz o vigor físico, que nos traz a força espiritual. É o único que nos protege de verdade, que nos dá o caminho, que nos leva ao Pai. Não tem outro caminho, mas não tem outro caminho certo e melhor para que a gente siga que o nosso Senhor Jesus. E o versículo 6 diz assim: lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está aguardando para aquele grande dia em que serão condenados. Então, nem posição espiritual elevada protege contra a rebeldia. Deus julga toda insubmissão. A rebeldia, ela é como uma obra de macumbaria. É pior que isso. A rebeldia, a rebelião, rebeldia dentro da igreja, a rebeldia numa comunidade, entre o povo, dentro de uma casa, a pessoa rebelde, ela está servindo totalmente o diabo. A rebeldia não vem do Senhor. Jesus é amor, Deus é amor. E sendo nosso Pai o amor, como nós podemos viver uma vida contrária, dizendo que amamos a Deus? Não é verdade? Quando nós dizemos que nós amamos a Deus, nós devemos ter uma vida alinhada a Ele, alinhada aos propósitos do Senhor, aos planos eternos de Deus, e viver uma vida coerente de acordo com aquilo que nós sabemos que precisa ser feito. Amar a todos, usar as nossas mãos para abençoar, para ajudar, para levantar quem está caído, para orar, para levar alimento, para abraçar. Nós precisamos ter um coração humilde e quebrantado como o do nosso Senhor Jesus. Entenda que a autoridade espiritual exige responsabilidade espiritual também. A autoridade espiritual traz para nós responsabilidade espiritual. Quanto mais o Pai confia em você, mais responsabilidade você tem diante da sociedade, diante do povo de Deus. Somos todos irmãos. Todos nós precisamos uns dos outros. Ninguém veio aqui para ser sozinho. Nós precisamos viver em unidade, em comunhão. Nós precisamos sempre nos ver juntos com pessoas difíceis. Por isso nós precisamos em tudo olhar como Jesus olha para as pessoas, porque são as pessoas difíceis que precisam do amor de Jesus. E muitas vezes você vai ser usado para levar o amor de Jesus a essa pessoa. Você vai ser a luz no meio das trevas. Você vai ser a luz naquele ambiente onde você não gostaria de estar naquela hora, mas você está para você, porque você precisa de repente acompanhar o seu esposo, ou porque é um encontro familiar importante que você precisa estar.
mas de verdade não é o lugar onde você gostaria de estar. Entenda que você é a luz nesses ambientes. Você é a luz. Jesus caminhou por todos os lugares. Por todos os lugares onde ele pôde, ele foi. Sem escolher. Todos os lugares tinham um propósito. Todos os lugares tinham um propósito de Deus. Por onde Jesus passou, assim também é na nossa vida. Em todos os lugares que o Pai nos coloca, tenha os olhos de Cristo. Olhe para as pessoas. Olhe à sua volta. Eu tenho certeza que você vai ver, você vai entender o motivo porque o Senhor te levou até ali. Olha o versículo 7. Diz assim: lembrem dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos nós. Sodoma e Gomorra era uma cidade que vivia de rebeldia. Era uma rebelião constante. Imoralidade sexual. Era muita imoralidade. Não só sexual, mas imoralidade no estilo de vida, em todas as áreas. Essas cidades, elas foram destruídas por Deus. Deus lançou bolas de fogo do céu, destruindo aquele lugar. Judas destaca aqui. Havia imoralidade, havia rebeldia contra a ordem de Deus. Eles eram rebeldes contra todas as ordens de Deus. E isso trouxe uma consequência exemplar para todos daquele tempo. E para nós até hoje é um exemplo de que o Senhor não aceita tamanha rebeldia. Entende? Não é perseguição, é juízo justo. Deus é o justo juiz. Nós precisamos entender que nós precisamos ter um coração moldável, um coração sensível, um coração ensinável e clamar sempre a Deus para que Ele venha a nos moldar, a nos tratar, a alinhar os nossos pedidos aos planos eternos dele. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, irmã, é verdade. Não é fácil conviver com pessoas difíceis, mas é necessário. Isso faz parte do nosso processo de vida, faz parte daquilo que Deus espera de nós. Nós devemos ser luz na vida das pessoas o tempo todo. Nós devemos representar a imagem de Cristo. Se nós não representarmos a imagem de Cristo, nós não vamos conseguir levar as pessoas que nós amamos para Ele. Se todas as vezes que as pessoas difíceis nos atacar, nós revidarmos, eles vão falar assim, ó. Aí a crente, ó, viu? Ela revida também. Tá aí toda estressadinha. Depois fala que onde ela vai, a igreja lá dela é boa. Que lá Deus reina. Reina nada, olha como ela tá. Esse é o julgamento das pessoas. Quando nós não temos um posicionamento de Cristo. Por isso nós devemos buscar as forças no Senhor. Pedir a Ele que nos molde, que nos trata, que nos encha do seu amor. Quando nós somos cheias da paz do Senhor. Os ataques, quando eles vêm de pessoas que amamos, que convivemos juntos, nós aprendemos a olhar com olhos de misericórdia e amor para essas pessoas. Nós aprendemos a amá-los de maneira que nós não entramos na contenda que eles desejam que a gente entre, entende? Não entre na contenda deles. Demonstre o amor o tempo todo. E se houver comentários,
a seu respeito, ao nosso respeito, de você é boa demais, você é boba. Algo assim, sabe? Não se importa. Porque não importa o que as pessoas dizem. Importa o que Deus acha de nós. Importa o que Deus pensa. Importa se nós estamos agradando o coração de Deus e não as pessoas. Nós estamos aqui para amar as pessoas, para respeitar as pessoas, para ajudar a todo aquele que deseja ser ajudado, mas agradar somente a Deus, nosso Senhor. Amém? Em nome de Jesus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, veja que essa pessoa ela pode estar sendo totalmente usada pelo diabo para te atacar. Totalmente. Se ela tem brecha, o diabo usa as pessoas para nos atacar, para nos ferir, para nos humilhar. E nós devemos olhar para essas pessoas e dizer: Pai, tem misericórdia. Como eu desejo que o Senhor se apresente a ela, para que ela te conheça como eu te conheço. Esse é um coração cheio de amor, posicionado na presença do Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Senhor Deus. Então veja que esse versículo 7 traz para nós que a paciência de Deus não cancela a sua justiça. Deus é justo. Ele vai julgar todos nós. Todos seremos julgados. O versículo 8 traz para nós sobre o caráter dos falsos mestres. Quando diz assim, do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles. Então ele está falando aqui, do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles. Está falando do povo de Sodoma e Gomorra, tá? Desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Então, eles vivem sem experiências subjetivas, é claro isso. Eles rejeitam a autoridade e eles tratam o espiritual com irreverência. Então, espiritualidade sem submissão gera confusão, gera rebeldia entre o povo. Olha o versículo 9. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse: que o Senhor repreenda você. Então Miguel não agiu com arrogância espiritual. Aqui a palavra de Deus está trazendo para nós. Ele respeitou a autoridade de Deus. Então a autoridade verdadeira não precisa ser arrogante. Nós não somos Deus para julgar as pessoas e nem devemos fazer isso. Essa autoridade de julgar vem do nosso Senhor. É Deus quem traz o julgamento. Não cabe a nós julgar as pessoas. Nós devemos orar, interceder pelo povo e amar a todos. Todos, sem escolher, sem distinção. Nós devemos olhar a todos com muito amor. Auxiliar em tudo que for possível no nosso alcance. Versículo 10 diz assim: mas esses homens xingavam aquilo que não entendem, e as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens, são essas que os destroem. Veja, eles xingam aquilo que não entendem. É verdade que muitas vezes, na maioria das vezes, vamos dizer assim, as pessoas falam mal daquilo que não conhecem. As pessoas, elas, por falta de conhecimento, o povo se afasta de Deus e falam coisas que não sabem, falam coisas que não sabem do que está falando por falta de conhecimento, porque eles rejeitam o que eles não compreendem. Eles rejeitam.
Porque eles não compreendem, eles rejeitam, mas eles também não aceitam viver aquilo que Deus traz como ensino. Esse povo que traz aqui, nesse estudo de hoje, falando das cidades de Sodoma e Gomorra, eles vivem por instinto, não por espírito. Eles não vivem dependentes e guiados pelo espírito. Eles vivem por instinto. E o instinto é do mundo. O instinto vem do mundo, não vem de Deus. Então, quando o espírito não governa, o instinto governa. E o instinto vem do maligno. Olha o que diz o versículo 11. Ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Então nós temos 3 exemplos aqui. Olha só, 3 exemplos. Caim. Caim representa para nós uma religião sem arrependimento. É isso que representa. Não houve arrependimento. Quando há arrependimento, o Pai se curva a perdoar. Mas aqui tem um exemplo de Caim. Traz para nós que Caim representa isso. A religião sem o arrependimento. Traz o exemplo de Balaão. Balaão representa o ministério por lucro. Conhece a palavra, sabe o que tem que fazer, mas o lucro é colocado em primeiro lugar. Visa só o dinheiro. Então não está servindo a Deus, está servindo a Mamon. E traz sobre Corá, que foi rebelde contra a autoridade. Corá representa a rebelião contra a autoridade. O erro, ele se repete quando o coração não muda. É isso que esse versículo nos ensina. O erro sempre vai se repetir quando o coração não muda. Quando o coração não está disposto a mudar, o erro é repetitivo. Por isso que pessoas vivem ciclos repetitivos de erro, ciclos repetitivos de perdas, porque o coração ainda não mudou. O coração ainda não está aonde deve estar. O nosso coração deve estar no Senhor, e não nas coisas, e não em pessoas, e não em status ou em posição social. Entende? Ou em posição ministerial. O nosso coração deve estar em Deus o tempo todo. Olha o versículo 12 e 13 agora o que diz. Com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeiras nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que mesmo no outono não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Veja que esses versículos, eles trazem para nós imagens fortes, não é? Olha só, eles prometem sustento, mas causam naufrágio. É isso. Eles não conseguem sustentar aquilo que eles prometem, porque não está firmado na verdade. Não há verdade no que dizem. E tudo que não é verdade, o que é mentira, cai por terra. Então eles prometem o sustento, mas causam um naufrágio. Prometem a vida,
mas entregam o vazio. São pessoas que vivem sem fruto. São pessoas que não têm frutos verdadeiros para oferecer. Não têm o fruto. Não têm o fruto da vida. Não têm o fruto da verdade. Estão corrompidos pela imoralidade, pelo pecado, pela falta de verdade. Estão corrompidos por não serem submissos ao Senhor. Então, nem todo líder alimenta. Alguns apenas ocupam espaço. E isso é muito sério. O discernimento espiritual vai nos dar esse entendimento. Nem todo líder alimenta. Alguns apenas estão ali ocupando espaço. E que o discernimento espiritual venha trazer para nós esse conhecimento. Porque o discernimento, ele nos protege, ele nos conduz ao caminho da verdade, todo o tempo, todos os dias. Olha o que diz o versículo 14. Foi Enoque, da 7ª geração a partir de Adão, que há muito tempo profetizou isso a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos. Deus sempre anunciou que julgaria o erro. Nada pega Deus de surpresa. Ele é o dono de tudo. Ele é o governador de todas as coisas. Deus sabe cada coisa que vai acontecer em cada tempo. O tempo é dele. A nossa vida é dele. O juízo de Deus é anunciado antes de ser executado. Olha só o versículo 15. Para julgar todos, diz, né? O Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Versículo 16. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulam os outros porque são interesseiros. Então aqui há marcas claras desse tipo de pessoas. Quais são as marcas claras? Reclamação constante. Essas pessoas vivem em constante reclamação? Elas vivem murmurando? Isso não é um comentário. Elas não comentam, elas reclamam, elas murmuram. São pessoas que vivem no vitimismo, querem viver vítimas, querem ser vítimas. São pessoas que fazem manipulação por elogios, manipula o povo para receber elogios. Então, quem manipula pessoas não serve a Deus, porque as pessoas, o povo, os membros, as ovelhas, elas são de Deus. Ela não é do pastor da igreja. O pastor da igreja, o líder da igreja, ele deve ensinar a verdade, instruir no caminho certo, conduzir as ovelhas no caminho certo, sem manipulação, sem fazer com que as ovelhas vivam presas. A prisão não é o evangelho verdadeiro. O evangelho é liberdade. O evangelho é amor. Então, o verdadeiro evangelho, quando ele é levado nas igrejas, na comunidade, ele dá liberdade ao povo. O povo é livre, não é cativo. Olha o versículo 17, quando traz para nós mais conselhos sobre a maturidade espiritual. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. Nós vivemos isso hoje.
As pessoas zombam de nós. E quem zomba de nós não quer saber de Deus. Entende? As pessoas zombam de nós. As pessoas nos afrontam. As pessoas nos humilham com comentários torpes. As pessoas que não querem conhecer a Deus fazem isso. Elas acreditam que aquilo que elas estão vivendo é o certo. Elas acreditam que aquilo que elas estão vivendo é a alegria que a vida pode trazer para elas. E isso é um grande engano do diabo na vida dessas pessoas. Esses versículos 17 e 18, traz para nós que a igreja não foi pega desprevenida. Os tempos difíceis foram anunciados, sim, é verdade. Por isso que quando nós conhecemos a palavra, por isso que quando nós conhecemos a verdade, nós não somos pegos de surpresa. Porque esses tempos difíceis já foram anunciados nas Escrituras. Então nós devemos conhecer a verdade cada dia mais. Cada dia mais nós devemos nos aprofundar na verdade do Evangelho. A palavra de Deus, ela deve ser lida, pelo menos, em sua totalidade, do início ao fim, uma vez por ano. A Bíblia deve ser lida uma vez por ano. Cada tempo que nós lermos, haverá uma revelação nova, porque hoje nós estamos em um nível espiritual. No próximo ano, nós estamos em outro nível. Daqui a um mês, nós estamos diferente. Os nossos olhos mudam, o nosso coração já está mais ensinável, mais moldável. Nós não podemos parar de buscar o tempo todo. Lembrar da palavra nos protege contra o engano, nos protege contra a mentira, contra as mentiras, contra as ciladas do diabo. A palavra nos protege. Por isso nós devemos sempre nos lembrar da palavra, estar lendo e meditando as Escrituras todos os dias. O versículo 19 diz assim: são essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Sim, essas pessoas trazem divisão. Divisão entre família, divisão entre um povo, divisão da igreja. Divisão constante é um sinal grave. Não é zelo, é ausência do Espírito de Deus. Então, que o Senhor te dê discernimento espiritual, a entender quando houver um espírito de divisão, para que você repreenda em nome de Jesus e levante a igreja a orar contra todo espírito de divisão, em nome de Jesus. Onde o Espírito governa, meus irmãos, a divisão perde a força. Onde o Espírito de Deus governa de verdade, a divisão perde a força, ela é revelada. O diabo é envergonhado. O diabo é exposto. Onde o Espírito de Deus tem altar, o diabo é envergonhado. Ele é exposto, ele não fica escondido. O versículo 20 diz assim: porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas, salvem outros tirando-os do fogo, e para com outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Veja que aqui, obrigada, Jesus. Judas aponta o caminho para nós, a partir do versículo 20. O caminho é a edificação pessoal, uma vida de oração e a dependência total do Espírito de Deus. Nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus para tudo, para todas as coisas.
ter discernimento. O discernimento espiritual, ele nasce da nossa intimidade com Deus, não tem outra maneira. É a nossa intimidade com Deus que nos traz o discernimento. E nós devemos nos manter no amor de Deus. É isso que o versículo 21 diz para nós. Mantenham-se no amor de Deus. Então, permanecer no amor é uma decisão diária. Você decide permanecer no amor. Você decide. É uma decisão sua. Ninguém pode fazer isso por você. A nossa esperança futura, ela é sustentada pela nossa fidelidade hoje. Nós precisamos ser fiéis hoje. Lembra que eu disse? A nossa salvação, ela tem que estar garantida hoje. Nós devemos viver hoje de maneira que a nossa salvação ela está garantida hoje. Porque amanhã nós não sabemos. Nós não sabemos se estaremos aqui amanhã. Então é hoje, no presente, que nós temos que fazer de tudo conforme o Senhor nos pede e manter a nossa salvação segura na presença dEle. Quem permanece nesse amor, que é o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor da verdade da palavra, não cai no engano, não é enganado. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Depois o versículo 22 e 23 traz 3 grupos para nós quando diz: tenham misericórdia. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Tenham misericórdia de alguns, né? Assim diz a palavra. Aqui traz três grupos para nós. Os que duvidam, nós devemos ter misericórdia. É isso que a palavra diz. Os que estão em perigo, nós devemos salvar, resgatar. Assim diz, né? Salvem outros, tirando-os do fogo. Então, os que estão em perigo, nós devemos resgatar. E os que estão contaminados, nós devemos dar a eles cuidado, com discernimento. É isso que a palavra de Deus diz. Para os outros, né? Para com os outros mostrem misericórdia, com medo, odiando até as roupas deles manchadas pelos seus pecados, pelos seus desejos pecaminosos. Então, os contaminados, nós devemos ter cuidado com eles, com muito discernimento. É isso que a palavra de Deus nos traz. Entenda que o amor e o discernimento precisam caminhar juntos, sempre. O amor e o discernimento, eles sempre caminham juntos. Olha o que diz o versículo 24. É uma oração. Uma oração que diz assim: Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertencem a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Veja que Judas traz aqui: Deus pode evitar que vocês caiam. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Apesar de todo o alerta que esse capítulo nos trouxe, que esse estudo de hoje nos trouxe, nós vemos que Judas termina com esperança, não é? Ele termina com esperança aqui para nós, nos trazendo, nos lembrando. Olha como isso é lindo, que Deus nos guarda, Deus nos sustenta, Deus nos preserva na presença dEle, quando nós o buscamos. A nossa segurança final está no poder de Deus, está em Deus. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso único Senhor, único,
único Salvador. É isso que diz a palavra de Deus nesses versículos. A nossa segurança final está no poder de Deus. Então, Cristo reina no passado, no presente e por toda a eternidade. Essa é a verdade que nós estamos recebendo de Deus nessa manhã. O fim da história pertence a Deus, não ao engano. É ao nosso Deus que o fim da história pertence. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela palavra dessa manhã. Veja que o estudo de hoje nos traz de uma maneira bem profunda que nós precisamos entender de uma maneira abrindo o nosso coração e recebendo a verdade que contender pela fé é responsabilidade de todo cristão. Nós precisamos levar a fé através da verdade da palavra. Nós precisamos levar a verdade a todo aquele que por falta de conhecimento não sabe e aí se torna ignorante por falta de conhecimento. É nossa responsabilidade levar a verdade a todo aquele que não conhece a verdade. E se ele não quiser ouvir, e se ainda assim ele não quiser viver a verdade, aí é entre ele e o Pai. O Espírito Santo que vai convencê-lo. Não somos nós, mas nós devemos levar a verdade. É isso que a palavra nos traz. E a graça verdadeira sempre vai produzir submissão. Nós seremos submissos a Deus. Nós seremos submissos ao nosso Pai. A graça verdadeira, ela sempre vai fazer isso com a gente. Nós seremos submissos. Nós jamais nos curvaremos à libertinagem. A graça verdadeira produz submissão e não libertinagem. E o discernimento protege a igreja. O discernimento nos protege de todo engano. E a autoridade sem caráter é perigosa. Nós temos visto isso. O Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo traz muito isso para nós, sobre o caráter. A autoridade sem caráter pode corromper um povo todo. A palavra de hoje também trouxe para nós que a misericórdia deve caminhar com a verdade. Nós devemos ser verdadeiros em tudo que fizermos, em tudo que falarmos. Nós devemos ser de verdade e ter misericórdia por todos, amar a todos, olhar a todos com amor, se colocando no lugar do outro. Nós não sabemos o que o outro está sentindo. Nós não sabemos o que o outro está passando. Você vê a pessoa e você não sabe o que ela está passando. Então não queira julgá-la. Nós não somos Deus para fazer isso. É o Senhor quem julga. Nós devemos ter um coração misericordioso, cheio de amor. Nós devemos caminhar buscando a quem podemos ajudar o tempo todo, assim como um dia nós fomos ajudados a estar aqui onde nós estamos, assim como um dia alguém estendeu as mãos para nos levantar e conhecer ao Senhor e conhecer Jesus de verdade. Seja um instrumento nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas. Deixe o Espírito Santo agir através da sua vida, não atrapalhe o agir do Espírito. Se permita ser usada por Deus, em nome de Jesus. Deus é poderoso, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos dá toda a direção que nós precisamos. Nós só precisamos permitir que Ele nos conduza. Então, permita que Deus te conduza, permita que Ele te guie. Não queira fazer as coisas pelas suas próprias forças.
achando que a sua inteligência humana é capaz de resolver todas as coisas, porque não é. Nós precisamos da sabedoria divina. Sem a sabedoria divina, nós não somos nada. A sabedoria humana, ela só serve para nos levar para uma vida de erro. Nós precisamos da sabedoria divina sobre nós. Então peçam e Deus te dará. Peçam. Quanto mais você pedir, mais você recebe de Deus. Amém? Obrigada, meu Deus, por hoje. Judas nos deixa um ensino profundo, forte, que nos coloca a pensar: eu estou apenas dentro da igreja? Ou eu estou firmemente alicerçado na fé? Eu estou indo na igreja só para ouvir, para cumprir o meu papel de estar ali presente? Ou eu de verdade estou alicerçada na fé? Estou vivendo essa verdade do Evangelho? Porque lembra uma coisa: o engano ele entra sorrateiro. Os falsos mestres ele entram de maneira sorrateira. A verdade sempre vai exigir vigilância de nós. Precisamos ser vigilantes o tempo todo. Vigiai e orai. Vigiai e orai o tempo todo. E o amor precisa de discernimento na presença do Senhor. Nós precisamos de discernimento. Amem a todos. Ame a si mesmo. Nós precisamos nos amar. Assim nós conseguimos amar o nosso próximo. E você consegue se amar de verdade quando você entende que você é filha, que você é filho e que você tem um pai que te ama, que te protege, que não há amor maior sobre a sua vida do que o amor do pai. E você se ama. E aí você consegue amar o outro. A palavra diz: ame o próximo como a si mesmo. Então você precisa se amar para amar o próximo. Amém? Deus continua guardando todos nós. Deus guarda todos os que permanecem nele. Então, permaneçam em Deus. Se mantenha guardado no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Caminhe com Deus. E é assim que você vai estar sempre, guardado no esconderijo dele. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela palavra de hoje. Toda honra e toda glória a Deus, nosso Pai, e a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar, agradecer o dia e a palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos com o coração grato, cheios de amor e alegria. Quanta gratidão, meu Pai, quanto ensino nessa manhã. Glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome e declaramos a nossa total dependência do Senhor. Nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós nessa hora. Toma o seu lugar de honra na nossa vida. Nos ajude a organizar todas as coisas que precisam ser organizadas. Espírito Santo de Deus, nos dê toda a direção do dia de hoje. Esteja junto de nós, diante de cada decisão que precisarmos tomar. Consagramos ao Senhor o nosso dia de trabalho. Que os nossos negócios fluam com as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, abençoa a nossa família, guarda o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa casa, sela tudo, meu Deus, com o sangue do Cordeiro, nós te pedimos em nome de Jesus. Que o nosso dia de trabalho hoje, Pai, venha ser um dia na Tua presença abençoado, um dia de clareza, de mente clara, que nós possamos compreender todos os caminhos que o Senhor nos der nesse dia, Pai,
Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor Deus amado. Vem, meu Pai, toma o seu lugar, Senhor Deus, junto de nós. Que o nosso caminho seja totalmente conduzido por Ti. É isso que nós te pedimos, Pai. Damos toda a liberdade para o Teu Espírito Santo agir em nós. Se há algo, Pai, que precisa ser mudado em nós, molda, Senhor. Ajusta, Pai. Alinha-nos ainda mais com os Teus planos eternos. Nós damos toda a liberdade para o Senhor. O Senhor é o nosso Pai. Nós somos filhos. Como filhos, nós vivemos em obediência. Nós queremos viver a essência do Teu amor, a verdade da Tua palavra. É isso que nós declaramos em nome de Jesus. Que o alimento dessa manhã crie raízes profundas em nós. Que nós possamos conhecer cada dia mais a Tua palavra, Pai, a verdade do Evangelho, para que nunca mais nós sejamos enganados pelo inimigo. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Dai-nos a Sua bênção para esse dia. É isso que nós te pedimos, em unidade e em concordância, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Espírito Santo, por mais uma manhã na Tua presença. Deus abençoe cada um de vocês. Tenham um dia abençoado. Sintam-se guardados e protegidos por Deus. Amém? Em nome de Jesus. E até amanhã, às 7 horas. Amém? Quando nós começamos a ler Apocalipse. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um dia lindo na semana, na presença do Senhor. Uma semana abençoada, né? Que hoje é o início de semana. E que todas as suas decisões, as suas escolhas sejam sempre na presença de Deus. Nunca façam nada sozinhos, tá bom? Sempre com o Senhor. Tchau. Até amanhã. Em nome de Jesus.